Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O nosso projeto, intitulado Traçando a Rota do Profissional de Sucesso, tem como objetivo fundamental acrescentar letras ao seu vocabulário de conhecimento, na direção de tornar-se realmente um profissional cada vez melhor em sua área. Cada vez melhor, porque eu tenho certeza que você já é um profissional de sucesso, tanto que tem buscado conhecimento, tem buscado mais e mais profundidade naquilo que executa. E hoje nós falaremos sobre ferramentas de contratação. E o que são essas ferramentas de contratações? São técnicas direcionadas a uma melhor escolha do seu futuro candidato. É exatamente isso que representam essas ferramentas e que tem, sobretudo, aumentado enormemente. Quando da década de 80, quando da grande revolução da qualidade, fez-se muito necessário essa importância de ampliar a possibilidade de um maior acerto na escolha do seu candidato. E por que isso? Por conta, efetivamente, das perdas financeiras com turnover, por conta de um movimento em que havia muito desgaste nesse processo de contratação, de demissão, de rotatividade, e aí por conta disso aumentou, né? E tem, lógico, aumentado a utilização prática dessas ferramentas de sucesso na hora da contratação. Eu vou me apresentar para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, sou consultora empresarial e docente em inteligência emocional. Eu trabalho acompanhada da minha sócia, que também está nessa trajetória comigo há bastante tempo e também é grafóloga, também é consultora empresarial e também docente, juntamente comigo, na Fundação Getúlio Vargas, no quesito inteligência emocional. E aí, nessa abordagem com profundidade, o que quero trazer para vocês é o quanto se faz efetivo a importância de uma boa ferramenta de recursos humanos. São várias disponíveis no mercado. Então nós temos aí algumas que são exclusivas da área de psicologia e algumas abertas, algumas dessas ferramentas abertas a todos os profissionais de recursos humanos. Recursos humanos que antigamente existia o DP, o Departamento de Pessoal, e depois isso foi substituído como Assessoria de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Humanos, que cuida dessa parte. Em específico, nós vamos tratar hoje da contratação. Então, existe uma proposta de uma empresa, de um determinado segmento, seja ele qual segmento for, precisa aí da presença dos colaboradores e, sobretudo, colaboradores determinados a realmente colaborarem, a funcionarem dentro do seu aspecto de proposta empresarial. E aí, quando se faz necessário um novo colaborador, se faz presente naquela equipe, naturalmente o mercado vai em busca. Aí, então as pessoas vão em busca no mercado de profissionais abalizados para os determinados cargos. As ferramentas de contratação de pessoal, a gente tem os testes psicotécnicos, o PMK, tem alguns testes projetivos como o VARTEG, o palográfico, aquele teste que você deve conhecer, né? Já ouviu falar daquele teste de pauzinhos, são vários pauzinhos ao mesmo tempo. E este palográfico, inclusive, avaliando qualidade e quantidade de possibilidade de entrega daquele funcionário, daquele colaborador. A gente tem as dinâmicas de grupo, que são fundamentais para que se perceba congruência comunicacional, capacidade crítica, capacidade de tese, antítese e como efetivamente as pessoas interagem umas com as outras. E essa questão da interação é algo que vai responder depois de um grande sucesso ou falta disso na hora da ligação entre as pessoas, entre os colaboradores. A gente tem o MBTI, a gente tem o HMI, são vários testes e várias ferramentas vinculadas a conhecer melhor o meu futuro colaborador, o meu candidato a determinada vaga. Bem, parte técnica, entrega de materiais, de produtos e serviços são mais ou menos as mesmas técnicas. O que vai diferenciar, sobretudo, um colaborador é exatamente a tua capacidade de inteligência emocional, a sua capacidade de conexão relacional com seus pares, com os seus superiores, na nossa linha vertical,
e também com quem está do lado, né, os pares na sua linha horizontal. E aí é muito importante que essas pessoas tenham uma facilidade relacional, uma boa comunicação intrapessoal, uma saúde interpessoal, uma facilidade em conectar com as outras pessoas. E aí, nesse sentido, é fundamental que escolha aí determinadas características façam parte dessa escolha, como empatia, rapport, a pessoa conseguir um nível de convivência mais ou menos equilibrado totalmente, se for possível. E falando nisso, se você está gostando desse nosso tema aqui, entra lá, realmente inscreve no nosso canal, dá um joinha caso você esteja gostando do nosso conteúdo e ativa lá o sininho de notificações, porque assim, naturalmente o YouTube vai lembrar você quando a gente postar vídeos novos aqui nesse canal, que tem, como eu disse, a possibilidade, que tem a propriedade, né, a busca de fornecer materiais que possam melhorar ainda mais a sua qualidade profissional, sua qualidade de ação. A gente pode fazer, inclusive, uma digressão aí, uma linha do tempo, né, com relação a esses movimentos empresariais, como se deram. Antes de 1943, quando ainda não existia a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi inclusive criada, né, por Getúlio Vargas, proposta e criada por Getúlio Vargas. Antes disso, o que era comum era que o colaborador simplesmente prestava serviço sem uma carteira de trabalho, muitas vezes sem contrato, e isso tornava tudo muito bagunçado. A partir daí, então, passou-se a organizar. Foi um grande marco na história, na vida do profissional, na vida do trabalhador. Nós caminhamos hoje cada vez mais para o universo do empreendedorismo, do aumento do empreendedorismo. Porém, sempre vão surgir pessoas, sempre vai haver quem prefira, entre aspas, aquela segurança de contar com um trabalho fixo, no qual você tem horários específicos, você tem direito a férias, a 13º, a determinados benefícios, planos de saúde, enfim, tantos outros benefícios aí. E tá tudo certo, é realmente muito válido. E aí, quando chegou na década de 80, na Revolução da Qualidade, se fez mais profundamente necessário a ideia, então, das contratações com um nível de acerto muito maior. Se bem que ainda, a nível nacional, pelo menos, a gente tem ainda um quadro muito grande daquele empresário, daquele proprietário, que é um empresário de um porte menor, de um porte pequenininho. E ele mesmo contrata, ele demite, ele é o compras, é o contas a pagar, é o contas a receber, é o jurídico, ele faz tudo dentro de uma empresa. E aí, nesse sentido, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta muito poderosa, que é uma ferramenta na qual sou especialista. Eu e a minha sócia Celinha Vieira somos especialistas em grafologia, ou seja, avaliação da personalidade a partir dos traços da escrita. Tem vários benefícios numa contratação com a utilização da grafologia e considero como um dos mais potentes, além da sua eficiência altíssima, nível de assertividade muito alto, tem a questão da otimização do tempo, da minimização dos erros, das falhas na hora de contratar. É sabido que hoje, mais do que nunca, contrata-se por sistemas curriculares, contrata-se por certificações e demite-se por comportamento. Comportamento é algo que tem, sobretudo, um peso significativo na hora da convivência colaborativa, da convivência entre os seus colaboradores. A grafologia, ela tem como base a observação da forma da escrita, dos detalhes de uma letra, dos detalhes da escrita, dos detalhes de uma assinatura, isso no conjunto, para a identificação de traços como, por exemplo, confiabilidade. Então, antes de mais nada, as pessoas podem apresentar, como eu disse, né, até mesmo uma carta de apresentação, elas podem apresentar titularidades, elas podem apresentar que nem sempre são absolutamente verídicos, ok? Mas muito mais que isso, a apresentação de algo escrito ou entregue pelo próprio candidato, diferente do que ele hoje manifesta. Então, existe um outro fator que socialmente a gente tem mudado muito, né? A gente tem realmente passado por grandes transições, grandes transformações. E muitas vezes aquele colaborador que tinha determinada característica hoje não tem mais.
E a questão da confiança é algo assim, sine qua non. Não tem como eu contratar uma pessoa para a qual eu vou entregar aspectos internos, aspectos de segredo da minha empresa, sem que eu possa confiar nessa pessoa. Então a confiabilidade é algo muito, muito rico, algo muito útil para esse processo. Independente disso também, a facilidade ou dificuldade em lidar com pressões. Então aquela pessoa, né, em determinada situação, inclusive preciso abrir aqui um parênteses para contar para você que em determinada situação fiz um perfil grafológico de uma moça, de uma pós-adolescente com 19 anos, e que ela disse assim: não, Sandra Santos, mas eu não suporto pressão. Falei, ok, mas qual que é o seu planeta? Onde você vive? Então, na verdade, porque a gente vive sobre égides de pressão em várias áreas, em vários momentos da nossa vida. Então não tem como fugir a isso, porém é como lidar com esse aspecto. E aí, fecha esse parênteses para eu voltar especificamente aqui para o tema. A questão da pressão, da facilidade ou dificuldade de metas, que sem dúvida nenhuma é algo extremamente desgastante, é desafiador, eu tenho que dar conta de metas. A ideia de realmente vestir a camisa da empresa, será que eu posso contar com aquele colaborador? Será que em momentos que a empresa está funcionando plenamente, ok, no momento em que a empresa está passando por algumas crises e contenção, como por exemplo agora, algumas empresas passando por contenções financeiras, será que o meu colaborador vai estar ali do meu lado, ele vai segurar comigo aquele rojão, né, funcional? A questão da proatividade, até onde eu realmente posso contar efetivamente com a tomada de decisão positiva. Mais do que nunca, o mercado tem buscado pessoas que pensem com a própria cabeça. A questão da autonomia. Eu e minha sócia, nós prestamos serviço em várias empresas, sendo que nós observamos que algumas delas privilegiam muito a questão da liberdade. Eu vou dar liberdade para o meu colaborador, para que ele realmente chegue com o problema, mas chegue com a solução em seguida. Então isso realmente é algo muito, muito importante aí, que com toda a segurança, com toda a maestria, a grafologia pode trazer como uma possibilidade. No processo de contratação, diante de uma ferramenta positiva, de uma ferramenta potente, você minimiza custos depois com a demissão, mas minimiza também custos na questão de colocar aquele profissional certo na área certa. Então você tem como colocar aquele colaborador realmente no lugar onde funciona. Em 1995 eu trabalhava na minha grande empresa, eu trabalhava na Fundação Armando Álvares Penteado, na área de assessoria para recursos humanos, e nós tivemos uma contratação em massa. Contratamos aí quase 100 colaboradores e para tanto precisamos observar, eu precisei observar quase 800 currículos, quase 800 perfis, onde as pessoas escreviam e a gente acabava aí fazendo a devolutiva com a grafologia para essa contratação. E me lembro que na época um dos melhores possibilidades que apareceu, tanto como graduação curricular, bagagem de titularidades, quanto de movimentação no sentido comportamental, que é o que a grafologia define, e não existia mais a vaga para aquela determinada área. E eu pedi para que esse colaborador fosse inserido então numa outra área, porque era muito bom que me apresentava, o que apresentava ali naquele movimento, naquele currículo e no perfil grafológico, que tem como base estrutural observar personalidade e caráter, sendo que a personalidade é algo que nos envolve no sentido das nossas personas. Então, as máscaras sociais que a gente utiliza no dia a dia para tramitar durante esse movimento e o nosso caráter, que é a consolidação, é aquilo que as pessoas vão lembrar da gente com essa característica. A fulano tem a característica de um bom caráter, de um caráter duvidoso, de um caráter confiável, e aí realmente, como eu digo, da questão do ganho de autonomia. E de uma maneira fácil, de uma maneira relativamente assertiva, muito assertiva, mas fácil de observar, simples, profunda, porém simples, porque o candidato escreve um texto, produz um texto de 20 linhas, assina em papel sem pauta, caneta esferográfica, e o grafólogo, o papel do grafólogo vai avaliar. Inclusive hoje grandes empresas estão lançando mão dessa ferramenta. As empresas
realmente voltadas aí com essa ocupação de cuidar com a inteligência emocional, inclusive, né? Que é trazer o melhor colaborador para aquela vaga, aumenta-se muito o nível desse acerto, o nível dessa possibilidade. Existem empresas que passam por movimentos de verdadeiras quase falências, né? Verdadeiros fracassos por conta do mercado, por conta do externo, por conta de crises situacionais, sazonais, né? Como inclusive o que a gente tem atravessado agora, uma necessidade de uma mudança premente em todas as áreas, muitas empresas mudando completamente a logística, partindo então para que deixe os seus colaboradores em home office, para a manifestação da tua área profissional, e tá tudo bem. Eles têm conseguido lidar com isso. Outras empresas não. Então, as adaptações, os movimentos de adaptações, eles se fazem absolutamente necessários. Costumo dizer que a mudança ela é obrigatória. O sofrimento pela mudança, esse é facultativo. Então, como você tem enfrentado aí as alterações? E você, profissional de recursos humanos, como tem lidado? Quais as ferramentas que você tem utilizado? A gente está aqui curiosa para saber o que você acha disso. Deixa aqui embaixo para nós nos comentários, vai ser um prazer receber o seu comentário nesse vídeo, de quais as ferramentas vocês têm utilizado dentro da tua empresa e quais têm funcionado com uma maior possibilidade de equilíbrio e de nível de acerto mais elevado. As ferramentas, cada uma surgiu numa época, especificamente da que estou falando com vocês. A grafologia foi no comecinho do século passado, em 1900, ela chegou no Brasil através de um estudante, do José de Aguiar da Costa Pinto, na Bahia. Ele trouxe então numa tese de doutorado uma alusão, inclusive nós tivemos contato com essa tese na íntegra, num congresso nacional com cunho internacional que aconteceu também na Bahia. Nós tomamos contato com essa obra, belíssima obra, e identificamos uma coisa incrível, na verdade, que foi a seguinte: uma tese escrita em 1900 e que hoje é absolutamente atual. Então essa tese eu preciso referenciar aqui do Dr. José de Aguiar da Costa Pinto, muito atual, falando sobre medicina legal e grafologia. Então é a oportunidade que você tem de conhecer melhor o seu futuro candidato, conhecer melhor o seu futuro colaborador e com isso trazer, como eu disse, um nível de acerto muito maior. Não desmerecendo nem descaracterizando todas as outras ferramentas. Existem muitas ferramentas de condução ao autoconhecimento. As dinâmicas de grupo, por exemplo, elas podem fornecer uma amplitude, um vasto leque e de grande nível de acerto. Como disse, porém, com relação à grafologia, é algo que você dispõe aí de ferramentas que abrangem tanto o consciente quanto o inconsciente. E isso é fantástico, porque não existe como burlar, né? Na verdade, nós escrevemos indiretamente com o cérebro. Então, são os impulsos neuronais que dão o tônus motriz ou motor para que você desenvolva a escrita. Então, escrever é um ato consciente e inconsciente. E, sabe, as pessoas me perguntam muito sobre outros aspectos, inclusive associam, né? Me perguntam, tem a ver com numerologia? Nada a ver. Tem a ver com futurologia, oráculo, xing, enfim, não, nada a ver. Não se presta a uma proposta de futurologia, não desmerecendo e nem descaracterizando, que fique muito claro isso aqui, nem numerologia, que as pessoas traduzem como sendo, então, aí a arte dos números conduzindo a respostas, né, astrologia, respostas efetivas sobre a pessoa. Porém, a diferença é qualquer incidência, como numerologia, por exemplo. Vamos lá. Então, a pessoa ela é regida pela somatória da data do nascimento dela, compõe o número 3. Número 1. O número 1 que nos lembra pioneirismo, desbravamento, aquela pessoa que está sempre à frente, unidade nesse sentido. E aí, tá bom, a pessoa pode trazer essa característica empreendedora, mais individualizada, mais, né, com essa estrutura que o número 1 fornece, ou não, porque aí se associa a ambiente, nascimento, desenvolvimento ao longo da vida,
ancestralidade, que são seus parentes, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, enfim, e por aí vai. Vários aspectos. Então, a pessoa pode escolher ou não escolher agir daquela maneira. Ou ela pode estar no ponto ou no contraponto total daquela característica. Então, pode ser uma pessoa super ativa, proativa, e ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, ser uma pessoa super parada também. Ela está no contraponto. Astrologia, a mesma coisa. Astrologia é comum as pessoas dizem, mas fulano, através da carta natal, do mapa natal, o mapa astral que aquela pessoa nasceu, ela tem essa e essa característica. Ok, tudo bem, mas ainda assim incidirá de acordo com uma influência externa. O que eu faço com essa influência que vem de fora, que é dos astros incidindo sobre mim. Mais uma vez, preciso frisar, sem descaracterizar nada, nenhuma técnica, porque não sou hábil nisso, não tenho propriedade de fala, não tenho como falar. Porém, grafologia sim. Grafologia eu tenho muito tempo de caminhada e posso dizer para vocês que o diferencial é que ela é de dentro para fora. Então, a grafologia é exatamente como a pessoa já está. Qual é aquela movimentação? E talvez as pessoas também fiquem perguntando aí, nossa, mas as pessoas têm escrito cada vez menos. Como que é isso? Grafologia mudou ou muda nesse sentido? Não. As pessoas têm escrito cada vez menos, sim. Porém, existem atualizações da técnica. A cadeira que sigo é a cadeira da grafologia francesa, que é de 1700 e pouco, e a partir de lá, algumas alterações, como, por exemplo, a produção, o material para produção. Durante muito tempo, inclusive na época, era utilizado a caneta de pena, uma caneta tinteiro, que se eu pressiono no papel, ela explode, borra tinta para todos os lados. Na década de 80, cunhou-se então a esferográfica com a ponta abaulada, ou a ponta balográfica, que é a esferográfica como sendo então específica para uma elaboração grafológica. Bem como as mudanças de comportamento nos traços das pessoas que escrevem cada vez menos, mas ainda assim vai precisar ser alfabetizadas, vão precisar passar por um processo alfabetizatório, como a produção através da ferramenta e do material. Como estamos tratando desse universo das contratações, existem dois lados, não é mesmo? Então tem o lado de quem está contratando, do dono da vaga, daquela pessoa que está ali naquela posição de contratação. E tem também a pessoa que está buscando uma vaga. Então, em algumas situações, as pessoas vêm fazer traçado de perfil grafológico comigo e elas perguntam, olha, tem alguma maneira de eu ser melhor referenciado, de eu ser mais bem visto nessa minha exposição? Tem alguma coisa que grafologicamente é possível fazer? A minha orientação é sempre a mesma, seja você. Seja você autenticamente na sua melhor versão. Porque o que acontece é que num processo grafológico, você vai expor o consciente e o inconsciente. E você estando na sua melhor versão é o melhor que você vai apresentar. Nada adianta você fazer uma fachada, você construir uma máscara social que não tenha nada a ver com você e depois não dar conta de continuar nesse movimento. Então, é importante. Bem como as pessoas também me perguntam, indo lá para trás, né? As mães, as orientadoras, as pessoas que têm uma orientação a outros, como a filhos, a pessoas cuidadoras de crianças ou de sobrinhos, enfim. E aí o que acontece é que as pessoas me perguntam qual seria uma melhor indicação, se o caderno de caligrafia é bem-vindo. E aí eu digo, olha, observar que uma escrita positiva é uma escrita clara, é uma escrita que se preste ao papel de fazer-se entender. Esse é o ponto. Eu não posso, de repente, produzir uma escrita com ilegibilidade alta, que ninguém consiga ler. Porque aí não tá legal. Mas se uma letra ela consegue ser lida, se um texto ele consegue ser compreendido na sua leitura, ele é uma letra positiva. Porque a gente ouve muito isso nas palestras, nos encontros, nos workshops, as pessoas falando assim, mas a minha letra é muito feia, Sandra Santos, não vou nem te mostrar a minha letra porque ela é muito feia. E isso não é verdade muitas vezes, a pessoa tem aquela ideia estética, mas na verdade não é o que acontece, porque uma boa letra é aquela letra que se preste a um papel de ser legível, e a partir da legibilidade uma letra está ok. Outra coisa importante também, na hora de você orientar o seu filho, orientar o seu sobrinho para uma escrita, nós temos aqui um movimento de pinça. E o ser humano é o único
animal de toda a natureza que tem a pinça. Então, pegar a caneta com o sistema de pinça e observar aqui a postura na hora de escrever. Então, ela desce pelo motriz e se desenvolve. Então, a criança que deita sobre o papel ou que espalha na cadeira para trás, ela perde muito mais energia na hora de estudar, na hora de escrever. Então, é uma dica importante prestar atenção nesse movimento postural. Com relação à orientação, o que deve ser observado por um orientador, por alguém que está ajudando a construção cognitiva de uma pessoa, é observar se a letra ela é limpa, se ela é clara, se ela tem manchas, borrões, quedas muito agressivas, muito abusivas. E aí, a partir disso, essa observação. Costumamos dizer que a grafologia é fundamental para a contratação de pessoal. E é também muito importante para outras áreas, por exemplo, para a área de educação, para a área educacional é fundamental porque um professor ele pode observar, ele pode analisar e aí futuramente orientar essa pessoa para que depois ela tenha um excelente resultado, né? Até lá na hora de ser contratado por alguém. Tem também a questão de quando existe a necessidade de uma contratação para uso doméstico, é importante frisar isso também. Então, numa utilização da grafologia com uso doméstico, é importante que... E o que seria isso, né? Antes, para ficar claro aqui. Seria quando você tem que contratar um cuidador de idoso, uma babá, alguém para cuidar do seu jardim, né? E aí, muitas vezes, esse profissional, a gente entrega a chave da nossa casa, né? A gente tem uma confiança grande, né? E muitas vezes também essas pessoas trazem até carta de referência, já esteve na casa de outra pessoa, já fez outro serviço para alguém, e nem sempre aquela carta de referência é verídica. Ou nem sempre aquela carta de referência ainda é permanente. Como disse anteriormente, reafirmo agora, a questão das mudanças, o quanto que as pessoas mudam. As situações acontecem, acredito particularmente, e aí passando para vocês, né, o que eu tenho como ideia, que nós mudamos em situações de grande estresse, nós mudamos em situações de grandes transições externas. Quando incide sobre nós, nós acabamos realmente aí mudando características comportamentais. E nesse sentido é muito eficiente que você conheça também um pouco sobre grafologia, ou lance mão da figura de um grafólogo para traçar esse perfil e saber se você pode ou não confiar nas informações pertinentes que a pessoa está te entregando ali. Então, como eu disse, para uma empresa de pequeno porte, aquela empresa em que o proprietário ele faz praticamente tudo que está ali no métier das atribuições, para um profissional de médio porte, para um profissional de grande porte, ou ainda para uso individual, familiar, é importante aí que lance mão de um perfil grafológico. E se você está gostando desse nosso conteúdo, ajuda a gente, dá um like aqui, é rapidinho, não demora 3 segundos. E também inscreve-se no nosso canal, porque assim, você inscrevendo, a gente ganha uma visibilidade no sentido de mostrar para o YouTube, para enviar para mais pessoas. Ativa também o sininho de notificações, assim você será o primeiro, será privilegiado a receber informações quando estivermos aí postando novos vídeos. Não existem efeitos colaterais da utilização dessa ferramenta da grafologia. Ela traz sempre benefícios porque abrange a questão do autoconhecimento, abrange a questão do conhecimento daquela pessoa que está na minha frente para a obtenção de uma determinada vaga. Porém, quando for escolher a sua ferramenta, lançar mão daquilo que você mais precisa ter de informações daquele futuro colaborador, daquele candidato. Então, seria a questão da confiabilidade, a questão de proatividade, a questão de realmente estar conectado positivamente, de vestir a camisa da empresa, aquela pessoa com maior empatia, maior assertividade na sua comunicação. E tudo isso é passível de observação grafológica, tudo isso é passível de que você compreenda melhor em um processo de elaboração de um perfil. É uma ferramenta disponível no mercado com um custo não tão elevado, é um custo relativamente acessível para todas as pessoas e que te entrega essa facilidade aí. O que é contraindicado, entre aspas, a gente pode dizer assim, é a questão de fazer testes, por exemplo, através da internet. Então isso está furado. Por que eu digo isso? Porque se hoje
a grafologia, ela é como a impressão digital. Não existe duas letras iguais, não tem. Simplesmente não tem. Nem gêmeos univitelinos, não existe. Eu já tracei mais de 40 mil perfis grafológicos até aqui e nunca encontrei duas letras iguais e fiz pesquisa nisso. Fizemos várias pesquisas nesse sentido, identificando que não existem duas letras iguais. Então não tem como botar dentro de uma caixinha, né? Isso, inclusive, é preconizado por um dos meus mestres, por um dos nossos professores, que ele diz que isso se chama carimbologia. É aquilo que você olha no livro e fala, minha letra é parecida. Pode ser parecida, mas nunca vai ser igual. E como é um conjunto de respostas, é um conjunto de observação, são muitas observações juntas ao mesmo tempo, uma ajuda a complementar a outra. E aí, com isso, você consegue uma elaboração com intensidade de veracidade na hora de traçar um perfil grafológico, que é, inclusive, uma coisa que preciso referenciar, aliás, duas, é que é absolutamente sigiloso. Aquele perfil, ele é sigiloso, ele não deve ser passado efetivamente para outrem. E outro aspecto importante, que nada tem de adivinhação. Como eu falei, né, nada tem mas dá para adivinhar o que vai acontecer comigo a partir da minha letra? Não dá. Lógico que se você continuar com esse comportamento, aquele comportamento, naturalmente você vai obter esse resultado. E aí talvez não seja um resultado tão positivo assim como você tem buscado. Então, a grafologia fica como uma dica importante das mais variadas ferramentas que se tem de contratação de pessoal. Caso você queira conhecer um pouco mais, estou aqui à disposição, estamos, eu e a minha equipe, à disposição para que você consiga conhecer e, sobretudo, se beneficiar dessa importante ferramenta. Porque assim, nós continuamos traçando a ferramenta do sucesso profissional das mais importantes na sua trajetória, na minha trajetória e na área profissional de todos. E se você gostou desse nosso bate-papo, vamos juntos? Porque agora a gente vai então traçando a rota do profissional de sucesso.